Bom dia, meu nome é Ibson Carlos, então nós vamos fazer aqui uma discussão importante hoje. Esse é o meu primeiro vídeo sobre o assunto de masculinidade, sobre os movimentos masculinistas, e pretendo estar fazendo outros vídeos que debatam a mesma questão para a gente poder avançar sobre esse assunto que é de extrema importância. Então, a nossa questão de hoje é discutir um fenômeno que eu chamo de parricídio. Parricídio. Essa palavra a gente já conhece em alguns outros termos, né? Que é a morte do pai e tal. Mas aqui eu vou tratar como uma política mesmo que vem sendo posta por governos e é uma ideologia que vem se configurando, se consolidando na sociedade e que ninguém percebe que isso está acontecendo. E eu acho que é de suma importância para os movimentos masculinistas perceber esse movimento do parricídio, da parrifobia, ou do ódio ao pai, e a necessidade de destruição da figura paterna na sociedade. Então vou explicar mais ou menos o que é de onde é que vem esse meu conceito. A sociedade ela foi dominada pelas regras da Igreja Católica, pelo cristianismo. E essas regras sociais baseadas na fé cristã foram regras bastante rígidas, duras, que inibia a sexualidade, que inibia uma certa liberdade, um libertarismo na sociedade. Então vai se travar uma luta muito grande por setores da sociedade na tentativa de derrubar o cristianismo e essa moral. Então vai acontecer em vários momentos, e sempre tendo nomes que não parecem ser uma luta contra o cristianismo, mas que na essência é uma luta para derrubar a moral cristã. Então vamos ver essa diferença entre cristianismo, que o que eu estou fazendo aqui não é uma defesa religiosa, e a moral cristã. Então o problema é a moral cristã para essas pessoas que vão se movimentar em diversos aspectos, criando inclusive organizações secretas para poder ir de acordo com essa política e avançar com essa política. Não convém aqui dizer nome de organizações secretas, no mais eu não acho importante procurar isso. Então, mas quando é que vai ter um salto importante esse movimento, que vai demarcar tudo o que está acontecendo hoje, dar início o que existe hoje, vai se dar aproximadamente ali com Erasmo de Roterdã, que escreveu Elogio da Loucura, e Thomas More, que escreveu A Utopia. Então, esses dois livros, eles tratam de uma realidade social onde a moral não existe. Onde a moral não existe. Onde não existe, onde a sociedade seria libertária. As pessoas podem fazer o que lhe derem vontade, sem limite de sexualidade, sem limite de ir atrás de seus desejos. O Elogio da Loucura é isso. A loucura seria uma pessoa sem regras, que o Erasmo Rotterdam, que é um bispo, foi um bispo, dizia a loucura ser uma mulher, ele se falando como uma loucura, e essa loucura seria uma mulher, e vai descrever o que é essa loucura. Pessoa que se volta para os seus desejos, uma pessoa libertária. E o Thomas More também vai no mesmo sentido, de construir uma sociedade onde não existem essas regras sociais, mas fala também na questão da exploração. O Thomas More e o Erasmo Rotterdam vai influenciar uma pessoa muito importante, que é o Martinho Lutero. Martinho Lutero era fiel da Igreja Católica, era clérigo, e acabou sendo influenciado pelas ideias do humanismo e do renascimento. E aí teve aquela questão da reforma protestante.
Essa reforma protestante abriu espaço para tirar o poder da igreja, que tinha o poder sobre as várias monarquias que tinha. As monarquias ascendem como forma de poder independente da igreja, e aí cada uma vai seguir a sua própria religião. Foi até um pretexto. A reforma protestante foi um pretexto, inclusive, para que os reis pudessem adotar religião diferente que fosse da Santa Sé, da Igreja Católica. Então, começa daí. Derrubou o primeiro pai, que era o Papa, e agora surgem novos pais, que são os reis. Os reis começam a emergir, a era do absolutismo e tal. Depois que isso acontece, então não vai parar por aí. Não vai parar por aí. É preciso derrubar o novo pai agora, que é o rei. O rei é o novo representante do pai. E a Revolução Francesa faz isso. Isso não nasce na Revolução Francesa, já existiu há muito tempo. Spinoza já trabalhava com isso. Já trabalhava ali na Holanda com a questão de uma sociedade democrática e não existisse a monarquia, acabar com a monarquia e com a religião também. Inclusive ele rompeu com a sua religião judaica. Então, depois da Revolução Francesa, a burguesia que tinha ascendido faz a Revolução Francesa, e aí se imagina uma sociedade realmente livre agora. Liberdade, igualdade e fraternidade. Derrubou o rei e para eles chegou a hora da liberdade. Mas não aconteceu. Depois que derrubou o rei, uma aristocracia subiu ao poder e continuou lá regendo a sociedade com as mesmas regras sociais que existiam antes. Então eles precisam usar de outros métodos para continuar com essa política. E eles vão agora ir para o povo e começam a usar o termo agora exploração. A burguesia que passa a ter uma aliança com essa aristocracia, já não mais tem interesse em uma sociedade libertária, então agora é a vez de chegar perto do povo para que o povo derrube essa moral que estava aí dominando. Então passa a criar o termo de exploração. O povo, vocês estão sendo explorados economicamente e aí vocês precisam acabar com isso. Essa exploração econômica que existe de fato, vai ser aproveitada para pegar essa classe social que estava emergindo, que era forte, para fazer uma luta política. O interesse não era o proletariado com acabar com a sua exploração econômica. Era simplesmente pegar aquela estrutura social, aquela classe social, jogar contra a aristocracia, destruir a aristocracia. E achava que depois disso não existiria mais aquelas regras opressoras. A preocupação não era se a sociedade tinha comida ou se não tinha comida, se faltava, se tinha alimento, se não tinha alimento. A preocupação não era essa. A preocupação era que a sociedade inibia certas práticas sociais, que a sociedade conduziu as pessoas a reproduzir uma cultura cristã. Essa era a preocupação. E aí se tinha a ideia de onde vinha a estrutura cristã? Do Papa, depois do rei, depois da aristocracia. Então vai se ter aquela ideia, a estrutura cristã, ela não está no povo. O povo tem que obedecer, é obrigado a obedecer a essa estrutura. Então eles acham que valorizando a cultura popular, eles vão destruir a moral cristã. Então começa um trabalho intenso de criar uma cultura popular, de facilitar para que a plebe produza uma cultura diferente da aristocrática para poder destruir essa sociedade moralista cristã. Então o que é que vai acontecer? O Karl Marx ele vai dizer que a estrutura da sociedade é a família. A família seria a célula máter. Toda análise de Karl Marx está ligada à exploração econômica do proletariado. Ele quase não tem nenhuma preocupação com a questão cultural da sociedade.
Porque vai dizer que a cultura, a própria religião é fruto do sistema econômico. Mas ele não estava preocupado em acabar com a cultura como não estavam esses outros grupos. Ele estava preocupado em acabar com a exploração. E aí, como consequência, iria acabar com essa cultura, a superestrutura da sociedade. Que não é o principal para ele. Pelo menos no trabalho dele, não é o principal. Porém, esse dizer de Marx vai servir para outras pessoas. Para o Engels, para o Karl Kautsky. Eles vão aproveitar essa estrutura de Karl Marx para se preocupar não mais com a questão da exploração, mas com a questão da cultura da sociedade. E aí o Engels, depois da morte de Karl Marx, vai começar a se preocupar mais com a questão da mulher. O interesse dele pelo proletariado já não era mais tão grande. Tendo em vista que a sociedade tem como base a família, isso significa dizer que tudo que existe na sociedade ela é produzida dentro da família. A estrutura familiar cristã ou judaica, ela determina tudo, as instituições, o exército, a religião, a igreja, a forma de Estado, a moral, os costumes, os valores, todos eles seriam produzidos dentro da família. Seria a célula máter da sociedade. Para acabar com essa moral, é preciso destruir a base dela, que é a família. Se antes a questão é derrubar o rei, agora é derrubar o que eles acham que seria o rei na célula da sociedade, ou seja, o pai. Então, a grande preocupação vem agora em acabar, tirar da família essa estrutura, essa figura que é o pai, que seria quem reproduz todos os costumes, toda a moral, toda a sexualidade que está na sociedade. Acabando com a figura do pai, a sociedade seria livre. Muitas pessoas podem pensar, mas como? Isso é possível? É possível fazer isso? A sociedade já foi matriarcal. A figura do pai nem sempre existiu. Então, o que é possível é. Quem vai fortalecer essa ideia? O Freud. O Freud vai criar a ideia do complexo de Édipo. Ele vai dizer que os primeiros hominídeos, a mulher, a fêmea, se junta com o macho e forma uma monogamia. Mas o único interesse da fêmea é na sua cria. E para ele, para Freud, essa mulher está fazendo um ato de altruísmo em se associar ao macho para poder proteger os seus filhos. É como dizer que essa associação com o macho é um sacrifício para a mulher. Mais ou menos isso que Freud quer dizer. Que quando a mulher, a fêmea, se junta ao macho para criar os seus filhos, a única coisa que ela quer é a proteção do macho para cuidar dos seus filhos. Mas ela, por si, não estaria perto dele. Porque é opressor estar perto dele. Então Freud deixa isso no ar. Ele deixa isso no ar. Ele não diz com essas palavras. Mas quando ele fala que o único interesse da fêmea em estar com o macho é para produzir a sua cria, e que o interesse do macho é unicamente estar perto da fêmea, é óbvio que ele está dizendo que o macho quer explorar a fêmea, e a fêmea não quer estar com ele, mas está com ele para cuidar dos seus filhos. Então ele deixou isso no ar. E ele vai com outras coisas que vão mostrar que a questão é a figura do pai. Como escreve sobre Moisés, um livro sobre Moisés, que é um patriarca do povo judeu, e o Freud é judeu. Então, pegando ali o primeiro patriarca, fazer uma imagem dele,
E o caso Schreber, também, que foi um judeu que sonhava que Deus perseguia ele era uma mulher e Deus queria copular com ele. Então o Freud reproduz essas ideias aí. E o complexo de Édipo está mais ou menos nisso. O homem ele tem um interesse em matar a sua mãe, o seu pai, para poder transar com sua mãe e suas irmãs. Os primeiros hominídeos teriam feito isso, mataram o pai para ficar com as mães e as irmãs. Só que o complexo de Édipo, nesses primeiros homens, fizeram com que ele erguesse um novo pai. E aquele pai que foi morto, fica na memória deles. Fica na memória deles e eles vão ascender uma nova figura que vai ser os primeiros chefes tribais, monarcas, e vai ser a reprodução. Se você for analisar bem direitinho, é como dizer que a figura do rei, a figura do líder, é nada mais do que o complexo de Édipo que se materializa na sociedade. O Freud ele não diz isso, ele não está dizendo isso. Mas ele permite que as pessoas pensem isso. Eu pelo menos penso assim. Que eles mataram o pai e colocaram um outro no seu lugar por conta do peso na consciência, para que a sociedade voltasse a ter novas regras e não fosse livre como eles queriam. E aí quando você faz uma revolução e mata o rei da França, você coloca um Napoleão no seu lugar. Então esse seria um complexo de Édipo na sociedade. E outras pessoas vão acabar bebendo nisso, né, em Freud, e vão começar a reproduzir essa ideia. Mas o que eu acho interessante é quando o Gramsci ele vai analisar a sociedade de sua época e vai ver que ascendeu ditaduras. Hitler, Mussolini e o próprio Stalin. O Gramsci ele não era favor de Stalin, ele não gostava de Stalin. Ele era adepto do trotskismo, ele gostava de Trotsky. Ele vai olhar para todas essas situações e vai dizer o fascismo, o absolutismo, votou. É como se fosse o complexo de Édipo. Votou, tanto na Alemanha quanto na Rússia. Então ele vai traçar uma nova forma de fazer uma revolução, que agora vai escancarar qual era realmente o real motivo dos revolucionários desde o início, desde Jerônimo Rotterdam. Qual é o real motivo? Que é o motivo de acabar com uma moral dominante, que foi chamada também de ideologia dominante, e que posteriormente vai ser chamada de ideologia burguesa, de maneira errada, claro, porque não é ideologia burguesa. E qual vai ser a tática de Gramsci? Destruir o complexo de Édipo na sociedade. Quem é o complexo de Édipo? É a religião cristã. O que eu estou falando aqui é que o Gramsci não vai dizer isso, vamos destruir o complexo de Édipo na sociedade. Não sei nem se ele pensou sobre isso, dessa forma. Mas que ele vai enxergar que o que faz o fascismo ascender, o que faz as ditaduras ascender, é uma estrutura ideológica. Da mesma forma que aqueles macacos hominídeos mataram o pai e botaram outro no seu lugar, isso seria uma espécie de complexo de Édipo. Assim também seria na sociedade. Então, enquanto existir a figura paterna na cabeça das pessoas, mesmo que derrube os reis, mesmo que derrubem as ditaduras, vão colocar outros pais na sociedade, outros ditadores na sociedade, e aí nunca vai ter essa sociedade sonhada que eles sonham libertar. Então Gramsci vai traçar um método de destruir a religião cristã, que para ele é a base do essêncio do fascismo. Destruir a religião cristã. E aí se baseia totalmente na questão da mulher, e fazer a mulher ser totalmente livre, sem ter nada que impeça a sua sexualidade, nada que impeça os seus interesses. E isso vai atacar o que vão chamar depois de machismo, né? Então essa ideia
essa ideia que vai vigorar. A escola de Frankfurt vai trabalhar da mesma forma. O Marcuse vai escrever um livro, É de Civilização, em que ele vai acabar pegando essa coisa de Freud e vai comparar com alguns dizeres, por exemplo, do Nietzsche, do Eterno Retorno, e vai mostrar que a sociedade teria esse complexo de Édipo, e o pai estaria sempre retornando. Por mais que se derrube reis, ditadores, a figura paterna e a moral, essa moral tão rígida, ela acaba sempre voltando para a sociedade. Então, esse pessoal que hoje está aí na esquerda, a base desse pessoal é Gramsci. Então tem vários partidos, mas a imensa maioria deles são seguidores de Trotsky, o Gramsci, alguns poucos stalinistas, mas mesmo assim todos eles acabaram sendo influenciados por essa ideologia de destruir a moral dominante, que eles vão chamar de moral burguesa. A gente não pode chamar de moral burguesa. Por quê? Porque a burguesia veio nascer recentemente, e a moral existia antes da burguesia. E a burguesia não é uma classe que tem uma moral, ela não constrói a moral. A moral da burguesia é a moral do mercado. É o interesse de mercado. Ela não constrói a moral. Se liberar as drogas, a maconha agora, eles vão vender a maconha. Eles não têm preocupação se vai afetar a moral. É interesse econômico, interesse material. A burguesia não tem uma moral. Então, quando se fala que a moral dominante, a ideologia dominante, é a ideologia burguesa, isso é mentira, não é verdade. Então, a batalha que vem se travando agora é uma batalha, primeiro, com essa figura do Édipo, esse complexo, que na verdade seria Deus, a imagem de Deus na cabeça dos homens, da sociedade. Então vai ter um trabalho intenso dos partidos políticos no mundo inteiro, na Europa principalmente, onde está extremamente avançado, para poder acabar com o conceito mesmo de religião, para acabar com essa figura do primeiro pai. Porque na prática, o que Freud quis dizer é que esse primeiro pai que está na cabeça das pessoas nada mais é do que o Deus. Porque a sociedade ela se regia diante de uma religião. Então essa moralidade, na verdade, tem uma ligação muito mais forte com a religiosidade. E aí os partidos políticos vão começar a trabalhar em expulsar o pai de casa. Fazer tudo o que puderem para expulsar o pai de casa. Então começa a criar leis que parecem leis bestas. Mas desde a questão do divórcio, a questão de trabalho infantil, questão de previdência social, tudo isso é uma forma de substituir a figura do pai pela figura do Estado. Até o conceito de pai desaparecer na sociedade. Então a previdência, para que serve a previdência? A previdência serve para que o pai, a única coisa que ele vai valer é a sua aposentadoria que ele vai deixar para a família. Porque se não fosse previdência, a própria família teria mais preocupação em prezar pela saúde do pai, e o pai também teria mais preocupação com seus próprios filhos, para poder um ajudar o outro. Mas como o pai, se ele morrer, ele deixa a previdência, então às vezes até é mais interessante deixar ele morrer. A previdência é uma forma de substituir o pai pelo Estado. Previdência social. E vai se criando um conceito de direito. Todos têm direito, direito à educação, direito à saúde. Mas na verdade você tira uma estrutura que o pai tinha no passado, né, e vai dar para a escola, vai dar para o Estado. A escola nada mais serve do que afastar o filho da família, tirar da família, da estrutura familiar. E para impedir que reproduza essa cultura da sociedade. E assim vão criando leis. Mas essas leis que foram criadas, todas elas foram de governos que são considerados de direita. E na verdade não são governos de direita, são governos de uma esquerda moderada, que esteve no poder aí, que é chamado de direita de uma forma errônea. E aí, quando se coloca os governos ditos de esquerda mesmo,
eles vão ser mais acirrados nisso. E vão com política para entrar mesmo dentro de casa mesmo, que o Estado vai, ingressa dentro da casa das pessoas para expulsar o pai e tirar o pai de lá com tudo. A Maria da Penha, por exemplo, é um caso desse. Então coloca o homem como agressor, a mulher como agredida, os casos inversos não acontecem. E a polícia vai, o Estado vai se preocupar apenas em pegar esse homem. Pegar esse homem e poder colocá-lo na cadeia. Já existe a estrutura de dar condições para isso. Porque antes você podia prender a pessoa, porém, ele era o provedor. E aí, como é que ia ficar? Mas o Estado já está tentando garantir isso. Com auxílio reclusão. A pessoa que for presa vai continuar dando seu salário para a sua esposa. Todo mundo ficou besta com essa lei. Achou que era uma forma de incentivar a pessoa a roubar. Mas só que a pessoa que rouba normalmente não tem emprego. Ela não tem emprego. Então ela não vai deixar o auxílio reclusão para sua família, já que ela não está com a carteira assinada. Mas um trabalhador sim. Essa lei foi votada para o trabalhador. Agora você fica a pergunta, qual é a necessidade de fazer uma lei dessa se os casos em que um trabalhador é preso são irrisórios? Você vê trabalhador indo preso? Você não vê trabalhador indo preso. São irrisórios esses casos. Mas você vai ver. Se prepara já para o futuro. Se cria uma lei para poder facilitar a prisão de pais para que eles deixem a sua reclusão e tirar os pais de casa. A grande missão é tirar os pais de casa. Então, um sistema de pensão, por exemplo, o pai é qualquer um, quer dizer que o pai é qualquer um. E hoje existe uma rotatividade. Você tem uma casa que tem 4, 5 filhos de pais diferentes. E quem está lá morando é uma pessoa que não é pai de nenhum daqueles 5 e que tem filho em outras casas. Quer dizer, o pai ele fica rotando, fazendo um rodeio pelas casas, ele não vai sendo jogado fora e absorvido, servindo apenas para poder dar essa estrutura material. A única função dele é dar essa estrutura material. Isso é criado com a intenção de acabar com a influência do pai. Criar ódio, fazer com que os filhos odeiem os seus pais. O pai, quando vai tentar guarda, ele não consegue. Então, muitas vezes, a própria justiça afasta o pai de casa da criança por conta de denúncias que a mãe faz, que muitas vezes é falsa. E vai criando um fosso entre o pai e o filho, vai criando um ódio entre o pai e o filho. Esse filho cresce e desenvolve a ideologia de que realmente tem que expulsar os pais de casa, que o pai é opressor. E a ideia vai se proliferando na sociedade. E essa é a grande intenção. Proliferar essa ideia na sociedade. Você fala com qualquer pessoa e elas vão repetir que a sua mãe era boa, era uma deusa, e o seu pai era um demônio. É muito raro uma pessoa dizer o contrário. E o Estado contribui, corrobora para isso. Ele tenta fazer isso de maneira sistematizada. Sistematizada. Aí você dá uma Bolsa Família, que é também uma forma de a mulher, oh, eu tenho um Bolsa Família, para que eu vou querer um homem dentro de casa? E aí ela fica com os filhos, fica com a casa, recebe uma Bolsa Família, recebe a pensão do marido. Aqui, homem, pai é qualquer um. Mãe é mãe, pai é qualquer um. Então, a Lei Menino Bernardo, por exemplo, é mais uma lei para tirar a autoridade do pai. Não, mas e a mãe? Se bater? Vai presa. Será? Claro que não. Primeiro que dificilmente alguém vai denunciar uma mãe que bateu no filho. As pessoas denunciam o pai. O complô é apenas contra o pai. É a mesma coisa que dizer, se a mulher bater no marido, vai presa também. Não vai. Não vai. Raramente a mulher. Eu conheço muito poucos casos de uma mulher que foi presa porque bateu no marido. É a mesma coisa que dizer que a mulher também tem que pagar a pensão. O sistema de pensão, a mulher tem que pagar a pensão. E não paga. A Lei Menino Bernardo não é para a mãe, é para o pai. Para botar paz na cadeia. E o auxílio reclusão já veio já para dar suporte a essa nova lei. Então, essa política do parricida ela vai crescer, ela vai aumentar. Então, o que a gente está vendo agora ainda é pouco. No Brasil ainda não está avançado. Em alguns países,
em vários países, na verdade, da Europa, a família comum, pai, mãe, filho, os filhos, é rara. Já é raro. Você pode ver uma grande quantidade de famílias apenas com a mãe, outras com família de pais gays, e assim tem sido essa destruição da família. Destruição da família e principalmente da figura do pai. Figura do pai. Aqui a gente já tem um número de 38% de famílias onde a figura do pai não existe. O PT fala isso de uma forma como se fosse esplêndido, dizendo, porque 38% das famílias é a mãe que sustenta. Mas eles não dizem que sustenta com a ajuda da Bolsa Família, com a ajuda da pensão, com a ajuda do Estado, e aí qualquer um sustenta. Mas isso é uma forma de atacar a figura do pai. Quer dizer que o pai não é preciso, não é necessário. A figura do pai não é necessária. Na verdade, para ele, a figura do pai é ruim, é terrível para a sociedade, porque reproduz uma sociedade que limita as liberdades sexuais, as liberdades de expressão. Então, para eles, destruindo a estrutura familiar, tirando o pai e voltando para a sociedade matriarcal, que o que eles querem é voltar para a sociedade matriarcal, a sociedade seria livre. Seria livre. Em alguns países, como na Suécia, teve um projeto de proibir festas do Dia dos Pais nas escolas, em locais públicos, porque seria uma opressão contra aqueles que não têm pai em casa. Agora veja, porque agora são minoria, quem tem pai em casa é uma minoria. Então, quando era a maioria, então eles porque tem que respeitar as minorias. E aí depois que ele pega um grupo e torna minoria, que é o pai de família, eles não vão tratar como eles que disseram que devia ser tratado no começo. Pelo contrário, proibir. E ter uma festa que homenageia o Dia dos Pais. Isso é a lógica deles. E acho que é uma opressão. Não, é uma opressão. Quem não tem pai vai ficar se sentindo mal. Nessa lógica, vamos acabar com os namorados também? Se for nessa lógica, porque tem gente que não tem namorado ou namorada. E é justo acabar com os namorados? Então essas políticas que estão sendo aprovadas, elas não são sem motivo. É um ódio ao sexo masculino e é um ódio à figura do pai. A ideia de que o pai é o reprodutor da moral da sociedade, dos costumes da sociedade. E que, para que a sociedade seja libertária, para que homem possa transar com homem, mulher com mulher, homem com animal, adulto com criança, velho com jovem, um ser vivo com morto, todos os tipos de sexualidade, para que isso possa existir, teria que destruir a figura do pai e o complexo de Édipo. Então vai ter um trabalho sistematizado por parte dos governos em acabar com a religião e acabar com a figura do pai, que é o que eu estou mais preocupado, com a figura do pai. E o que é mais interessante, você coloca, esses governos falam muito de direitos humanos. Por exemplo, uma pessoa que rouba, que faz qualquer coisa contra o cidadão, vai ser sempre visto como uma vítima da sociedade. E tem que ser bem cuidado, não pode tratar assim e tudo mais. Mas quando acontece uma briga dentro de casa e o homem bate na mulher, não se vê ele como uma vítima da sociedade. Não se preocupa em vamos tentar consertar isso. Vamos prender mesmo. Então, os direitos humanos é essa, é a lógica de quem está errado, quem está na rua. E é uma pessoa que realmente cometeu uma violência por conta de questões econômicas, questões passionais, deve ir para a cadeia. Isso eu estou falando, né, que seja que o natural que o homem bata na mulher. Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que esses casos refletem problemas estruturais de família, econômicos. E que as mulheres também participam disso, elas não são simplesmente vítimas, que elas também agridem
verbalmente ou fisicamente, mas é o homem que é o único culpado, e quando fica visível que ele foi superior numa briga, ele merece a cadeia. Então, esses são os direitos humanos para essa esquerda. E esses direitos humanos só servem para eles, direitos humanos de poder proteger quem roubou, quem matou, só serve porque essa pessoa vai continuar matando e roubando. Quem? Pai de família. O único sentido de direitos humanos é isso. O ladrão ele serve, é um revolucionário. O bandido, o traficante serve porque são revolucionários, porque são contra a lei, contra o sistema, contra a ordem. Então eles são revolucionários. E ajudam a colocar o pai de família numa situação de terror, de medo e de ser assassinado também. Então a política de Recife tem sido essa. Os governos vão trabalhar intensamente para acabar com a figura do pai.